Bom, então, nessa aula, a gente vai tratar, vai fazer a intenção dessa aula é fazer um debate do desenho divertidamente. Eu acabei de entrar lá no fórum e alguns alunos responderam já acerca do desenho e eu aviso já de antemão que quem não respondeu já está atrasado, tá? Porque vocês têm o Fórum 2, tem o Fórum, esse aqui é o Fórum 2, que ele vai compor a nota da segunda VA. Tem o Fórum 3, também, que vai compor a nota da segunda VA. E eu vou estar postando o Fórum 4. Então, são 3 fóruns para a nota da segunda VA. Segunda VA vai valer 70 pontos de novo, tá? E aí, lembrando de vocês a respeito da prova, eu não sei se vocês já foram avisados, mas eu vou reforçar aqui, deixa eu só lembrar aqui a data certinha. Ela começa dia 18 de maio e vai até o dia 23 de maio, tá? Então, vocês, atenção, por favor, quanto ao conteúdo que está lá no sistema, né, no EAD, todo aquele conteúdo que está postado é o conteúdo da prova, tá? A matéria da nossa segunda VA é a psicanálise. Então, ela começa na aula 1, na aula 2, tem a live de revisão do dia 2 de abril, a aula 3, que são 2 partes. A semana passada, que eu fiz uma revisão do final da matéria, que é o desenvolvimento psicossocial, e hoje nós vamos estar falando da prática dessa psicanálise, que seria, no caso, no desenho divertidamente. Então, não deixem acumular conteúdo, tá? Para a prova. Do dia 18 ao dia 23 de maio. Tá bom. Lembrando que a gente tem prazo para postar notas, a gente tem prazo para fazer a frequência de vocês, então tem que tomar cuidado quanto às postagens das atividades para vocês fazerem também. Bom, eu vou começar aqui resumindo a parte do filme que é interessante para a gente falar, e depois, nesse resumo, vou puxar o debate para quem já quiser começar a falar. Deixa eu pegar aqui um documento para eu registrar. Bom, esse desenho, ele tem conceitos, desenho divertidamente, ele trabalha conceitos da neurociências e da psicanálise, né? Resumidamente, ele fala das memórias de uma garotinha que tem 11 anos, e essas memórias são representadas por bolinhas. E essas memórias vão formar a estrutura psíquica. E aí, existe um comando na mente dela, né? Que é composto de 5 sentimentos. E daqui a pouco eu vou dar oportunidade para vocês falarem desses sentimentos. E essas memórias vão compondo o traço da personalidade dela. E o filme vai falar a respeito do id, do ego, do superego, que eu quero que vocês falem sobre esse tema. Então, eu vou apontando aqui para puxar esse debate o que é que eu quero trabalhar com vocês, já para puxarmos o debate. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês, que aí eu vou oportunizar cada um falar, primeiro o resumo dessa história. Então, alguém quer começar a falar do resumo dessa história? Então, resumidamente, o desenho fala da psicanálise, né? Nós vamos trabalhar a psicanálise nele, mas também você tem condições de tirar do desenho a Gestalt, como eu pedi, o behaviorismo também, mas a boa parte do desenho trabalha com a psicanálise, tá? E aí, resumidamente, ele trabalha com essa questão das memórias, que tem a sua estrutura influenciada pelos sentimentos, né? Que são 5 sentimentos que ela tem no decorrer da vida dela. Primeiro, eu queria que alguém falasse para mim do resumo da história. Quem quer falar? Eu falo. Você é a Ana, né? Ana o quê? Ana Carolina. Ana Carolina. Então, Ana, começa para nós falando do resumo da história, por favor. Do vídeo só, né? Oi? Do vídeo, do filme só, né? Do filme, Não, só do filme. só do filme.
Então, lá que eu vi que assim conta a história, as diversas fases que aquela criança passa, né? E que assim, cada sentimento que ela tem era conduzido, assim, o sentimento de alegria que tinha lá era o que tentava conduzir todos os outros sentimentos, para que as memórias boas se sobressaíssem aos outros sentimentos, ao da tristeza, até que uma hora ela fala no início do filme lá que ela não pode excluir os sentimentos ruins, que seria, eu não lembro o que que ela fala, o que que ela usa para falar, o que que seria, mas seria ruim se excluísse os outros sentimentos. Tipo, assim, o que eu entendi é que a criança, pro próprio desenvolvimento da criança, ela precisava ter aqueles sentimentos ruins, mas em menor proporção, até para o crescimento dela, para ela saber até onde que o bom é muito bom depois dela ter passado por alguma coisa ruim, entendeu? Aí, assim, tinha aquelas memórias lá, aquele depósito de memórias boas, que eles tentavam deixar sempre só as memórias boas, só que aí chegou um momento que o sentimento ruim lá da tristeza conseguiu colocar muitas memórias ruins lá no estoque deles lá, né? E isso foi apagando as ilhas que ela tinha de felicidade, porque aquelas ilhas lá parece que era só de felicidade, né? De brincadeira, só de momentos bons, né? Que ela tinha. Aí, como ela foi ficando triste com aquela situação maior da mudança, o sentimento de tristeza dela foi tomando conta das memórias do depósito de memórias dela e foi apagando as memórias boas. Aí foi destruindo as ilhas de felicidade que ela tinha. Uhum. Tá. Eu queria que É, alguém falasse agora, então, a respeito dos traços de memória. Qual que seria a memória base dela, que foi a definidora do psiquismo dela, e o que abalou essa memória base dela? Quem gostaria de falar a respeito da memória base e o que abalou essa memória base, e o que aconteceu por conta desse abalo na memória base dela? Seria o quando a tristeza encosta nas memórias dela? Aham. E aí, o que acontece quando a tristeza encosta? É quando a tristeza encosta e todas as memórias base de uma vez vão se perdendo cada uma de uma vez e parece que sobe num cano que vai para as memórias perdidas e aí vai a tristeza e a alegria atrás dessas memórias porque ela não pode perder as memórias base. Aí fica lá na sala de controle só a raiva, a, São a cinco. raiva, a tristeza Isso. e o outro não sei, é a verdinha. A raiva, a tristeza, o medo, a repulsa. É a alegria, a tristeza, a Repulsa. raiva, medo e repulsa. O Isso. filme trabalha com 5 sentimentos, que seria isso: alegria, Certo. tristeza, raiva, medo e repulsa. Só uma pergunta conduzindo aí o raciocínio de vocês. Qual foi na vida dela? Então, você colocou ali na mente dela, né? Então, na mente dela, o que levou ela a sair dessa memória base e, e ir para memórias consideradas perigosas foi o fato da tristeza encostar numa bolinha e mudar a cor dessa bolinha. Então, a gente chega a uma conclusão que a memória base dela é formada pela alegria. Eu não sei quem assistiu de fato o filme, aí vem a pergunta: qual é o primeiro sentimento que aparece no filme dela, no desenho, quando ela nasce? Qual é o primeiro sentimento que acompanha ela quando ela nasce? Alguém quer responder? A alegria. Felicidade. Bruna? Alegria. Bruna? Oi. Então, fale, Bruna. O primeiro sentimento seria alegria. E daí? Eu posso afirmar que essa alegria é a memória base dela? Por quê? De maneira que, sim, de um ponto de vista, pode afirmar que a alegria é a memória base, porém, no momento do filme, mostra que
a partir da tristeza, vários momentos de alegria a partir da tristeza que momentos de alegria vêm. Que se não houver a tristeza, os momentos de alegria não vão existir. Então, eu creio... Pode concluir. Então, assim, no meu pensamento, as memórias base, elas não são formadas por um sentimento leva ao outro. Isso mesmo. Agora, quando a gente fala memória base, seria aquele... É o que forma o seu psiquismo. É o que a gente fala, nossa, sabe quando você conhece uma pessoa e fala assim, nossa, fulano é tão alegre, você tem a impressão que é uma pessoa alegre, aí você conhece outra pessoa e fala assim, não, fulano é tão introvertido, nossa, fulano é tão sistemático, ou seja, alguns momentos, assim, não precisa nem muita convivência com a pessoa que a gente acaba pensando ou tirando essa conclusão como essa pessoa se mostra. O fato dela se mostrar é o que a gente chama de consciente. Conscientemente, aquilo que ela está mostrando, de repente, não é o que de fato ela é, né? Quando a gente vai conhecendo essa pessoa mais profundamente, a gente fala assim, nossa, eu achava que você era uma pessoa tão introvertida, tô até assustada. Aí você vai conhecendo a pessoa gosta de fazer piadas, gosta de brincar, mas para você ela parecia uma pessoa introvertida. Então, veja bem, a memória base é aquilo que vai formar os traços da minha personalidade e ela influencia muito o que eu represento, o que eu apareço, né? Socialmente e para mim mesma, que é o meu consciente. Porém, lembra que a base da psicanálise ela é representada simbolicamente por um iceberg. Segundo Freud, nossa psique é um iceberg cuja maior parte está submersa no oceano. Então, o que a gente vê da nossa psique é apenas a ponta do iceberg. Imagina que o iceberg seja desse tamanho. Para Freud, apenas esse pedacinho aqui, ó, é o meu consciente, é o que aparece. O resto está no meu inconsciente. E para eu descobrir esse iceberg, que é o inconsciente, eu preciso da análise. Por isso que eu preciso aprofundar, ou seja, é por isso que ele usa o simbolismo do iceberg, porque para eu trazer à tona esse inconsciente, descobrir o que está me adoecendo, por exemplo, porque esse era o objetivo de Freud, eu teria que mergulhar nesse oceano, ou seja, o mergulho é simbolicamente a análise que a gente faz na psicanálise para poder descobrir o que está acontecendo com o sujeito. Bom, aí a Bruna falou essa questão dos sentimentos. A base dela, a memória base dela é a alegria, porque foi aquele primeiro contato no desenho, né, que ela teve com os pais. Então, a alegria foi aquela sensação de prazer que ela recebeu quando ela já abriu o olhinho e viu os pais rindo para ela, e ela sempre teve o aconchego e a proteção dos pais, né? Quem assistiu minha última aula de desenvolvimento psicossocial, sabe do que eu estou falando. Nós nascemos com o id, segundo Freud, nós nascemos com o instinto, e o primeiro instinto que a gente tem é o de prazer. E quando Freud fala no desenvolvimento psicossocial, que ele trabalha as zonas erógenas, não tem um cunho sexual como a gente imagina. O prazer é o alimento da vida, para Freud, é o alimento da alma. Então, quando ele fala que a criança é sexualizada, ela é um ser sexuado, e ele começa a falar das zonas erógenas e dá nome para esse desenvolvimento da personalidade, a Riley, pegando lá a nossa última aula, dos 0 anos até 2 anos de idade, que é a personagem do desenho, ela sempre teve o id satisfeito. Eu não sei se vocês acompanharam isso na história. Então, era uma menina feliz, porque ela teve aconchego. Então, o primeiro contato, segundo Freud, é oral, né? Ele chama a primeira fase psicossocial de fase oral, que é a necessidade de alimentar para eu sobreviver. Então, ela foi alimentada de todas as formas. Ela foi alimentada fisicamente, ela recebeu alimento, ela recebeu, o mais importante, o alimento afetivo, né? Que lhe deu conforto, lhe deu estabilidade. Então, lembra que a psicanálise, ela trabalha com a interpretação. É uma ciência
que estuda a interpretação, a hermenêutica. Por isso, a todo momento na psicanálise, a gente trabalha com simbolismo. Eu acabei de dar um exemplo do simbolismo importantíssimo na psicanálise, que é o iceberg, né? Que Freud se utiliza dele para representar a nossa psique, como que ela se manifesta. Bom, o outro simbolismo que ele vai usar, então, são essas etapas psicossociais, que ele usa a boca, que é o simbolismo do alimento, do sustento. Depois ele usa a segunda fase, que é o ânus, cuja zona erógena é o ânus, porque ali está sendo formado o esfíncter. Então, lembra que Freud, antes de ser psicanalista, ele era médico. Ele é um médico formado Ai, gente, agora eu tô com a cabeça toda... psiquiatra. Ele era psiquiatra. Então, como médico, ele tinha conhecimento do corpo humano, da formação biológica do corpo humano. Quando ele retratou esses momentos psicossexuais, ele fez esse estudo com fundamento na biologia, na formação biológica, quando o corpo estava preparado. Então, quando ele fala do ânus, é uma representação simbólica. O ânus ali, ele é, de fato, uma zona erógena, mas o simbolismo aí, muito maior, não é o simples fato biológico de eu lançar fora o cocô, não. A função do ânus não é só da expulsa que me dá esse sentimento de prazer, mas da expulsa daquilo que me dá raiva. Por isso que eu pedi para vocês assistirem o desenho. O desenho, então, ele trabalha com 5 sentimentos que formam o meu prazer. 5 sentimentos que estão sempre em conflito. A alegria nasce no id, porque nós temos a necessidade de ter prazer. Ninguém, gente, no sã consciência, a não ser um indivíduo que seja doente, porque o excesso te adoece de uma coisa ou outra. Então, numa pessoa que não é doente psicologicamente, né, na sua psique, você não quer ficar sentindo dor. Dor é ruim. Quem é que quer ficar 3 dias sem comer, passando fome? Então, nós temos um instinto, lembra que a base da psicanálise são 2 instintos, de vida e de morte. Nós temos um instinto de sobrevivência. Esse instinto que me faz correr pela vida se chama libido. É a energia que eu preciso para me manter viva. E o instinto de morte é eu ter consciência que um dia eu vou morrer. E só que se eu fico buscando essa morte em estados depressivos, eu estou doente. Porque tudo em excesso faz mal. E pegando o gancho da Bruna do que ela disse, o excesso da alegria faz mal. A pessoa que tem aquele bem-estar, aquele momento, ela pode produzir um sentimento de euforia. E muitas vezes a pessoa extremamente alegre, ela tem um quê de negação de alguma coisa, ela quer apresentar o que ela de fato não é. Ou ela está buscando uma alegria para esconder uma tristeza, uma dor profunda que ela tem. A alegria pode ser uma representação da onipotência, né? Agora, o medo. O medo é importante porque ele me auxilia na proteção, que é o segundo sentimento que o desenho fala. Então, eu preciso ter medo para eu saber que eu não posso ir em determinado lugar. É um sistema protetivo humano. Agora, o excesso do medo me produz ansiedade. Basicamente, o que é ansiedade? Medo do futuro. O que é depressão? Transtorno do passado. O deprimido, ele vive o passado. O ansioso, ele vive o futuro. E o propósito na psicanálise é buscar você viver o presente. O que você quer saber do passado? O passado já foi. Qual a sua preocupação do futuro? Você não sabe. Então, vive o presente. E aí você adoece menos. Então, o excesso do medo, ele pode trazer ansiedade. Aí ela fala do nojo. O nojo, ele, no desenho, ele é responsável pela aceitação ou não. Ela tem nojo de comida. Ali, no primeiro momento, o nojo, vamos pegar lá Freud de novo. Vamos lá. A primeira fase psicossocial da boca, que é o simbolismo. Primeiro, eu estou falando do exemplo do biológico. A necessidade de comer me traz uma saciedade, por isso que a boca é a zona erógena e eu tenho um sentimento de prazer. Sim, mas alimento também emocional, porque quando eu falo de psique, eu estou falando de emoções e eu estou falando de doenças. Então, veja bem, aí também o nojo que é representado pela boca no ato de comer, que eu não gosto de comer, o nojo também representa as experiências sociais que eu não quero viver. Então, quantas vezes a gente vê determinada situação social que a gente fala assim, nossa, fiquei até enojada. Ai, credo, eco, não é? Então,
nós estamos reproduzindo no símbolo da boca um sentimento que é o nojo de alguma coisa que a gente vê e de alguma coisa que a gente não concorda ou não aceita, ou a gente tem repulsa mesmo de determinada atitude. Por exemplo, você vê alguém criticando um monte de gente que está morrendo pelo coronavírus, né? E aquilo provoca na gente um sentimento de repulso. Fala, credo, que nojo, esse homem falando um negócio desse, que absurdo isso. Então, isso é representado novamente pela boca, que é o nosso id, nosso instinto de querer nos satisfazer socialmente. Aí nós temos o outro sentimento que ela trabalha, que é a raiva. Para mim, é um dos personagens mais engraçados no desenho, né? Porque a raiva é aquilo que ela representa no desenho a conquista do espaço, de limite, de força. Diante dela se sentir injustiçada, ela fica com raiva, ou seja, estão invadindo meu espaço físico, meu espaço emocional. Agora, o oposto dessa raiva adoece também. O excesso dessa raiva, ela pode representar impulsividade, ela pode representar revolta, agressividade dirigida contra alguém, contra si mesmo. O maior problema da raiva é a pessoa ser agressiva contra si mesma. E esse sentimento da raiva, ele é muito associado à segunda fase psicossocial, que é do ânus. Porque a fase do ânus é a que representa o sistema digestivo, o trato digestivo, né? E é nessa fase que a necessidade de expulsar as fezes, porque fezes biologicamente é sujo, né? Então, psicologicamente, fezes são coisas ruins, são sentimentos ruins. É necessário eu expelir. Lembra que na fase anal existem duas subfases, a da retenção e da expulsão. Reter fezes, simbolicamente, reter sentimentos ruins, me adoece. Eu preciso expulsar esses sentimentos ruins. De que forma que eu expulso? Manifestando, contando para alguém, buscando uma análise para poder expulsar isso. Por quê? Esse sentimento de raiva leva à vingança. E a vingança, a primeira vítima da vingança é a pessoa que quer se vingar. Porque ela vive uma vida toda em prol da vingança, que vem do sentimento de raiva. Por que que, de novo, eu repito que esse sentimento de raiva, ele desenvolve, né? Ele está muito associado a essa fase do desenvolvimento do ânus, né? Conhecido como zona erógena do ânus. Porque é ali que você desenvolve doenças, né? Isso pode somatizar vir para o seu corpo, como gastrite, úlcera, né? Que é muito associado a sentimentos de raiva não resolvidos, que levam a uma agressividade. E toda raiva, a primeira vítima, repito, é você mesmo. Porque você começa a remoer aquilo, vai remoendo, e você é o primeiro atingido no seu fígado, que adoece, né? E assim por diante, no seu estômago, aftas, né? Que é o excesso de acidez no estômago, leva a aftas na boca. Então, tudo na psicanálise tem um simbolismo, uma origem. Então, o que eu quero que vocês entendam é que os sentimentos são importantes. Voltando à fala da Bruna, eu preciso dos sentimentos. E aí vamos lá na tristeza. A tristeza no desenho sempre foi isolada. Ela sempre foi deixada de lado. E no final, quem foi que salvou a Riley? Então, veja bem, a tristeza, socialmente, nós, na nossa cultura, queremos isolar a tristeza, porque a gente acha, idealiza que a felicidade é o bem maior. Isso aí é de uma filosofia utilitarista de Jeremy Bentham, tá? Isso aí é filosofia... Deixa eu só concluir aqui. Essa filosofia utilitarista de Jeremy Bentham, inclusive, isso é tão sério, ela foi usada em vários textos e livros. O nosso texto constitucional, ele tem fundamentos filosóficos kantianos, e nessa busca da felicidade, eu não sei se vocês estão estudando a Constituição Federal, chega ao ponto da Constituição falar do direito à felicidade. Aí eu pergunto, o que é ser feliz? Que busca é essa de felicidade que, se eu não alcanço, é suficiente para falar que eu sou um indivíduo infeliz e sou o mais triste de todos os seres humanos? Veja bem, a tristeza, então, ela é importante, porque é um momento de introspecção. Simbolicamente,
ela integra experiências através de uma introspecção. Agora, ela representa também um luto. Quando eu estou triste, eu preciso viver luto. Tem gente que não entende isso. Porque o luto, algo que morre, permite o nascer de outra coisa. A pessoa que não vive o luto e tenta continuar com a vida não vai, porque ela não permite nascer outras opções. Então, a gente tem que viver o luto, tem que chorar, tem que passar os 7 dias, entendeu? E isso me assusta o que a gente está vivendo no Brasil, no Covid, em especial em Manaus, que as pessoas estão sendo enterradas e as famílias não estão podendo viver o luto. Isso é muito grave, simbolicamente para a psicanálise. O indivíduo que não vive o luto, isso vai trazer transtornos para a vida dele. E mais, nós estamos banalizando a morte dessas pessoas. E se eu banalizo, fulano morreu, morreu mais 5, morreu mais 1000, sabe? Nós estamos dando dimensão errada nesse momento tão sério de pandemia, cuja prioridade deveria ser a vida e não a política. Olha o que a gente está fazendo na balança. No momento que eu tenho que resgatar vida, eu estou discutindo política. Eu tenho que resgatar a vida. Esse é o propósito maior. Então, nós estamos invertendo. Isso aqui sim é a inversão de valores. Não sei se vocês já ouviram falar desse tema. Inversão de valores. Quando deveria valorizar a vida, eu estou em detrimento valorizando outras questões. Então, eu tenho muito medo quando a gente banaliza. Porque quando a gente banaliza morte, a gente deixa de ser humano e passamos a ser robôs, né? Então, cuidado com essa visão utilitarista. E lembrando um detalhe, a luta no desenho entre a alegria e a tristeza, quem ajudou no final foi a tristeza. Mas aqui fala de sentimentos. Depressão não é um sentimento. Depressão é uma doença, tá? Então, Freud, ele deixa bem claro, inclusive nos estudos dele, na época, depressão tinha o nome de melancolia. E não sei se vocês já ouviram falar da histeria, que foi o início do estudo de Freud. A histeria hoje, ela é conhecida como pânico. Os graus de histeria hoje é chamado até de o grau máximo, que é a síndrome do pânico, né? Tem gente que tem pânico, mas não tem síndrome do pânico. Então, são os graus de histeria. E a melancolia é a depressão. Então, veja bem, tristeza é importante. E a tristeza não precisa ser medicada. Ela é o próprio remédio da alma. Agora, a depressão, ela precisa de um diagnóstico. O médico tem que pedir exames biológicos, vai ver que teve queda de serotonina, ocitocina. Então, são hormônios do cérebro que estão em baixa. Aí você tem que tomar remédio. Aí sim, você está doente. Fala, Vinícius. Vinícius? Não, aqui eu queria puxar uma coisa que a senhora falou sobre os sentimentos, né? Da gente ignorar a tristeza e tudo mais. Mas na nossa cultura a gente é ensinado a descobrir sentimentos desde cedo, né? Quantas vezes a gente não vê a criança chorando, a mãe fala assim, nossa, seu menino tão bonitinho, por que você tá chorando? Olha que feio. Então, ignorar os sentimentos a gente é ensinado desde cedo. Então essa busca pela felicidade, essa busca implacável, ela foi implantada na gente, né? Por isso que eu falo para vocês, gente, a importância da gente ler e conhecer. A gente não Pessoal, me deu um prazo aqui de minutos, eu tenho mais 7 minutos. Se encerrar, aí a gente continua esse tema na próxima aula, tá? E, por favor, terminou a aula, responda o fórum. Não deixa acumular, não. Nós achamos que somos livres para pensar, nós não somos. Nossa forma de pensar é uma consequência social, ela é um reflexo do que nos foi repassado nos livros didáticos, que nada mais são, boa parte dos livros didáticos, principalmente no Brasil, na nossa cultura, né? O povo brasileiro é um povo sofredor em termos de educação, nós não temos educação de qualidade. Nossos livros didáticos, na verdade, eles são um doutrinamento, né? Eles fazem te doutrinar. Ou seja, o que pode, o que não pode, como que funciona. Nós, principalmente brasileiro, nós não somos preparados para ter uma visão epistemológica, ou seja, para pensar.
Então, o que você falou, o Vinícius, é resultado daquilo que a gente aprende, que nossos pais aprenderam, reproduziram e nos ensinaram, e nós acabamos ensinando para os nossos filhos, a menos que a gente corte o fio dessa história. E como é que a gente corta o fio dessa história? Com uma educação que repensa essa filosofia. Essa filosofia utilitarista, resumindo, em que eu devo buscar o bem-estar a todo custo, ela é uma utilitarista que fundamenta até no nosso direito. Então, quando você está lendo, estudando, professor, imagina você fazendo 5 anos o curso de Direito, estudando a Constituição, estudando outros textos, cuja raiz filosófica está nessa busca da felicidade a todo custo. Quem tiver curiosidade, leia a decisão, a DPF 54, que é Ato de Disposição Constitucional. A DPF 54 tratou da anencefalia, que autorizou a interrupção da gravidez no caso do bebê anencefalo. A questão não é o tema, a questão é o fundamento. Leia lá qual foi o fundamento dos ministros para autorizar a interrupção da gravidez. Essa busca da felicidade, da alegria, como se a tristeza fosse ruim. E o desenho mostra isso, que a tristeza é importante, né? Ela é tão importante quanto a alegria. E no desenho ela fica isolada, tadinho, o tempo inteiro. Deixa eu ver aqui, tem 2 perguntas aqui. Dali, Vinícius, falou que queria. Ah, tá. Vamos lá. Quem mais quer falar ou acrescentar? Alguém poderia me dizer aqui, tem um momento lá, em que ela fala do lixão. O lixão ele é representado por umas memórias cinzas. Alguém quer falar sobre isso? O que representa esse lixão? No desenho? São as coisas que a gente já esquece, que ela não lembra mais de nada, certo? As coisas que você esquece, mas não só as coisas que você esquece. O que mais também? O lixão representa o meu inconsciente. E aí vem uma das bases importantíssimas da psicanálise, que é a teoria do recalcamento. A teoria do recalcamento, para Freud, ela é a pedra angular em que se assenta todo o edifício da psicanálise. Como psicanalista, o que o psicanalista quer buscar em você para tentar te tratar de uma determinada doença que você tenha? Exatamente buscar o que está recalcado em você. O que é recalcado? Recalcado é o conjunto, é um mecanismo de defesa natural, né? Como ser humano a gente faz isso. O recalque é um mecanismo de defesa em que eu pego todas as minhas lembranças que eu considero negativas, meus medos, meus registros traumáticos, tudo aquilo que eu prefiro esconder, eu jogo no lixo do inconsciente. Ele fica lá, naquelas bolas que algumas vão sumindo, esvaindo. Não sei se vocês lembram do desenho, tá? Que elas vão se esvaindo. Isso é muito sério. Porque uma pessoa que não é tratada e teve uma situação de recalque, que agora sabe o que significa? Quando era muito nova, fica difícil tratar essa pessoa pela psicanálise. Mas ainda bem que existem outras formas de tratamento, né? Você pode aplicar outras terapias psicológicas, mas pela psicanálise fica difícil. Então, porque o pressuposto da psicanálise é que eu tenho que ter ainda aquela bola. Por mais cinza que ela seja, ou preta, ela não pode ter se evaporado ainda. Porque o objetivo é pegar esse recalque, aquilo que você escondeu, é o que te adoece. E eu tenho que trazer à tona esse recalque. Como é que eu trago à tona esse recalque? Eu trago, por exemplo, através dos sonhos. Olha o simbolismo de novo na psicanálise. Porque os sonhos é uma forma natural do corpo de te tratar uma doença que você tem. Então, quando a pessoa sonha, o objetivo é: o que sonho representa para você? Vamos lá trabalhar isso. O que aconteceu com você em determinada época? E ali, pelos sonhos, a gente vai tentar tirar da pessoa, ver se ela rememoriza, se ela lembra esse fato que tem relação com esse sonho e que a tem afetado. E no desenho, teve um momento em que uma memória negativa foi iluminada. Gente, falta 1 minuto aqui.
1 minuto e 42. Foi a partir desse momento que a bolinha da memória negativa foi iluminada que a Riley começou a ter estabilidade na vida dela. Eu não sei se vocês se lembram no desenho, a tristeza, que foi o que o Vitor falou, ela, sem querer, ela pegou numa bolinha e essa bolinha que era negativa foi iluminada. E a alegria ficou desorientada. E essa memória negativa foi uma frustração que a Riley teve com a família. Um momento de estabilidade emocional com a família. E a partir de então, ela já não estava muito satisfeita, né? Porque a busca do id dela era o prazer, o prazer, o prazer. E esse prazer começou a minar. Por quê? Ela era feliz na cidade onde ela morava, ela tinha os colegas dela e a casa onde ela ficava era boa. E aí os pais, não, nós vamos mudar e tal. E ela idealizou, ela não compreendeu como seria a mudança. Na mente dela, ela achou que ela ia para um palácio e que a escola ia ser maravilhosa e que a vida dela ia ser maravilhosa na outra cidade. Quando ela chega na outra cidade, que ela vê a casa e o quarto dela, o quarto é o refúgio, né, gente? O quarto é o ninho. O quarto é o momento onde a gente chora, o quarto é onde você quer fechar a porta para não olhar para a cara de ninguém. O quarto, ele simboliza o seu ninho. Então, ela chegou, o quarto dela todo esquisito. Aí ela começou a olhar, mas a alegria sempre querendo trazer para ela que tudo vai ficar bem. Olha, a gente pode fazer diferente no quarto. Aí ela vai para a escola.